E aí galera, tudo bom? Estamos aqui na Risos Luthieria, né? Vamos começar aqui uma live. E essa live hoje eu quero falar com vocês. Hoje é a minha 26ª transmissão. Essa live eu quero falar hoje sobre 251, né? Vai ser muito bacana. E aqui é, como sempre, né, na Risos Luthieria, centro de Campinas, próximo da Washington Luiz. Tem umas crianças aqui, o pessoal que está na loja. E vai ser hoje aqui a live. Olá, Djailton, obrigado. Japa, tá ouvindo aí? O Helder Melo do Ceará tá assistindo, um amigão meu. O Helder, é um prazer ter você aqui, tá? Como é que tá o áudio aí, tá bom? Tá legal, tem uma música no fundo aí, acho que é Steve Vai, deve ser. Fala, meu amigo Helder Mello, saudades, saudade das nossas produções. Saudade de produzir música com você. Foi muito bom nossas produções, né? O tempo que você esteve aqui foi muito bom. E eu espero que esteja bem aí no Ceará, né? Que você esteja fazendo umas produções bacanas aí. Então o assunto hoje é 251. Tá ótimo, que legal, obrigado, Helder. Ó, o assunto hoje é isso aqui, ó. O assunto hoje é isso aqui, 251, progressão. Ok? Esse é o método da Berklee, dos Estados Unidos, do James Abersold. Ele fala bastante sobre esse assunto, 251, né? Lembrando que nós estamos na Riso aqui, a Riso na Luthieria, nós temos aulas de música e também concerto de instrumento. Por isso o nome é Luthieria. Riso Luthieria. Fazendo merchandise antes aqui. A imagem também tá top? Obrigado, Helder. Aí, Gabriel, tem pessoas do Ceará assistindo aqui. Ceará? Ceará, Helder Melo. Helder Melo é um amigão lá do Ceará. Espera, deixa eu virar pra você. Dá pra ver? Aí. E aí, galera? Beleza? Esse é o Gabriel. Gabriel, tem algum lugar que você possa tirar aquele boleto? Então nós temos o contato meu também aqui, ó, para quem quiser, meu contato. Centro de Sabedoria Musical, né? Quem mora em Sumaré quer fazer aula. Centro de Sabedoria Musical, meu contato é isso aí também. Tem até da Milson aqui, tem contato de todo lugar. A Milson não pagou nada, então não vou fazer não. Se eles pagaram, eu falo. Se eles derem alguma coisa lá, um brinde, a gente pode pensar. Então, o Djailton Lima, é isso aí, garoto. Pegar um mamizinho aí pra deixar de reserva pra mim. Sempre quebra suas mizinhas, né? Vou perguntar pro Gabriel se vende mizinha solta aqui também, não? Ou só conjunto? A avulsa eu tô sempre, só em conjunto. Só conjunto, ok? Que intenção que ele quer? Ele falou que vai ver se acham pra você aqui. Não, ele tá brincando, é porque sempre quando ele vai em casa quebra uma corda do violão e eu coloco pra ele. É isso aí, Djailton, tamo junto. Ó, vamos começar o assunto então, é 251, eu vou fazer pra vocês o assunto, tá bom? A propaganda já foi feita, o merchandise, né? Ô Gabriel, posso usar aquele aparelho ou você vai usar agora? Pode usar, fica à vontade. Obrigado. Então, vou entrar aqui na sala, preparar aqui o ambiente, ok? E fazer uma matéria com vocês aí. 251, que é um assunto muito importante para improvisação, né? Muito importante. 251. Deixa eu pegar aqui por baixo aqui. Então é isso aí, deixa eu tentar arrumar aqui. Como sempre, né? Vou pegar um violão aqui para mim passar para vocês. Nossa, tô apanhando aqui, como sempre. Pera aí. A imagem tá chegando boa aí, nítida? Então tá legal. Pronto.
Isso aí, tem um ventilador lá no fundo, aparecendo. Fresquinho, né? Refrescar o ambiente. Pera aí, galera. Posso pegar aquele violão de novo? Pode, claro. E aí, gostaram da companhia do ventilador? Tá meio escuro aí? Como é que tá? Então, gente, a Anne também tá assistindo aí. É isso aí. Muito bom a presença de vocês aí nessa live. Então, o 251, como eu estava falando, é um assunto muito interessante, né? Na música, o que é 251? Primeiro passo, explicar para vocês o que é 251. Na música em si, o 2 quer dizer o segundo, o nome já diz, né? 2 quer dizer segundo. Deixa eu ver se eu pego uma claridade melhor. 2 quer dizer segundo. Segundo o quê? Segundo grau. Então, se você tem um 2, você tem um segundo grau. Vou mudar o lado aqui para ver se fica melhor, mais claro um pouco, porque está meio escuro. Normal. É ao vivo, né? Então acontece assim mesmo, essas coisas. Então vamos lá. O 2 quer dizer o segundo grau de uma escala. Então é claro, né? Quando você tem uma escala de Dó maior, por exemplo, sempre eu uso o Dó maior porque eu acho que é o ponto de referência mais fácil para entender. Porque quando eu falo aqui nas lives, eu falo tanto com iniciante como com pessoas mais avançadas. Então eu tento passar uma mensagem que tanto o iniciante como o avançado ele se beneficie dessa matéria. Então, se você tem um 2, você tem o 2, o segundo grau, quer dizer, de uma escala. Se a escala é Dó, então o segundo grau de Dó é Ré. É um tom de distância. Dó sustenido, Ré. Se a escala é Ré, o segundo grau seria Mi. Ré, Ré sustenido, Mi. Tem um meio tom no meio, né? Então o 251 maior tem o 251 maior e tem o 251 menor. Existe cadência que resolve em primário, que é o acorde do tom. O Bruce Faro, grande guitarrista, está assistindo aí também. Bruce Faro, nossa, é um privilégio ter você aqui, porque você é um mestre, né? Inclusive é o guitarrista agora do programa daquele cara lá, o nome como que é o nome do rapaz que você faz o programa? É o... Nossa, esqueci agora. É o Bruce, se você lembrar, você escreve aí o nome dele que eu esqueci. Mas é um grande músico. Então, o 2 é o segundo grau de uma escala, né? Eu costumo explicar de uma maneira bem simples, porque, como eu falei, tem pessoas que ainda não conhecem o assunto e tem outros que já conhecem. Então, o segundo grau, na escala maior, o 251, vai ser o segundo grau, um tom de distância da tônica. Fala não, mano, tem que falar pro pessoal assistir você lá tocando. Você é um músico fera. É o João Kleber, lembrei. João Kleber, isso mesmo. Verdade. Você manda muito, você é um cara que eu sonho ainda em chegar pelo menos um pouquinho perto do seu pé. Porque você é um músico que talvez começou depois de mim, né? Que eu já comecei em 80, na década de 80. Só que você já veio com a bagagem toda. Veio com aquela bagagem, já veio, estudou, se aprofundou e é um músico que está na veia mesmo. E é uma honra ter você aqui, o Bruce, na minha live, né? E eu quero também participar das suas lives, tá? Quando você estiver fazendo, eu vou procurar, você me avisa também se puder, porque é muito bom as informações que você passa, sem contar a sua musicalidade. Então nós estávamos falando 251, nós temos, né? Que nem aqui. Também, se fosse em Dó, por exemplo, né? Teria o Ré menor, que é no campo harmônico maior. No campo harmônico maior, o primeiro grau é maior, o segundo é menor. Se for falar em tétrade, o primeiro grau é maior 7+, o segundo é menor 7, né? Um Ré menor, menor 7, que seria tônica, segundo grau. O segundo grau é o 2. Então.
Agora o quinto grau é a mesma lógica, a lógica é a mesma. Você vai contar até 5 dentro da escala. Se você contar no dedo é infalível, só que não é só contar no dedo, você tem que saber a distância de intervalos se é a mesma. Por exemplo, se você contar a quinta de Dó, olha só, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Você tem 5 graus, certo? Então, o Sol é a quinta de Dó. Só que para mim saber se Sol realmente é a quinta que eu quero, o quinto grau que eu quero, eu tenho que saber a distância. Por exemplo, se tem 3 tons e meio da tônica, ou se tem 3 tons, ou se tem 4 tons. Se tiver 3 tons e meio da tônica, 1, 2, 3, 4. Se tiver 3 tons e meio da tônica, é a quinta justa, que é o quinto grau do campo harmônico. É esse que nós estamos falando. Mas se for um Sol bemol, por exemplo, aí já tem 3 tons de distância. Então eu tenho que saber também, além de saber os intervalos, eu tenho que saber também a distância de intervalos, se é o que eu realmente quero. Porque existe quinta justa, quinta menor, quinta diminuta, e existe a quinta aumentada. Então é importante saber isso, né? Porque se você contar na mão é infalível, né? Ó, a quinta de Dó sempre vai ser Sol. Agora você tem que saber se essa quinta ela é menor, se ela é aumentada ou se é quinta justa. Então, se você contar até 5, você acha a quinta, ok? Então, o jeito para achar essa quinta mais fácil e acertadamente seria você contar os intervalos de distância, 3 tons e meio de distância. Kleber Nascimento, um abraço, Kleber. Tem você aqui também, né? Acabamos de citar o seu xará agora, o João Kleber, que tem o Bruce Faro que está assistindo aí. E então, gente, o quinto grau, que é o 2,5, né? 2,5 seria no tom de Ré, de Dó, por exemplo, seria o Ré menor 7, o Sol 7, e depois o 1, que é o primeiro, que é o Dó. O Dó é o primeiro. Se você for fazer em outros tons, né, vai ter vários 2,5,1. Ok? A K Domingues da Silva também está assistindo. Um abraço. Então aqui esse método, como eu já mostrei para vocês, aqui está invertida a tela, né? As pessoas perguntam se eu sou canhoto. Teve gente que já falou assim, Scott, eu não sabia que você era canhoto, porque eu uso a frontal, né? Agora usando a outra câmera, que nós temos... Nem eu sabia, falar a verdade. Minha mãe é canhota. Então aqui, ó, a primeira página do método aqui está falando das progressões de 2,5,1. Esse método é um método excelente, gente. O Gabriel está falando que nem eu sabia. Ó, 2,5,1 é um método do James Abersold. É um cara ganha muito dinheiro fazendo método, né? O cara tá rico já, só com essa história de método. Então uma dica aí, se você quer viver de música, se você já vive de música, faça bastante método, grave bastante vídeo, bastante videoaula. Eu já fiz os meus métodos, falta lançar. Tem alguns métodos que eu elaborei, escrevi, né? Falta lançar eles no mercado, tanto digital como... Inclusive, gente, eu gostaria de vocês colocar sugestões, o que vocês gostariam de ver nas aulas, porque eu estou montando uma plataforma online junto com a Under Take Up, que é uma empresa que está fazendo para mim as plataformas de música online, curso online. Então, se você quiser fazer um curso online, lá você vai ter todo o material didático, todas as apostilas elaboradas por mim, e vai ter os assuntos, né, elaborados, vai ser para instrumento de corda, guitarra, mas a parte teórica é para todos os instrumentos, e eu estou fazendo parceria com outros músicos também para outros instrumentos, colocar lá, né, trompete, batera, outros instrumentos. O Matheus também está aí assistindo, um abraço, Matheus, é nóis, estamos juntos. Matheus Andrade, músico fera também. Só tem músico aqui, né? Tem pessoas que não é músico, mas tá entrando na vibe. Tem pessoas que tá falando pra mim assim, de tanto assistir as lives, eles nem tocavam o instrumento, já começaram a tocar e estudar. Tem pessoas que já estão estudando música só de assistir.
Isso é legal porque é uma influência boa, né? A pessoa começa a estudar e ela ouvir pelo menos sobre o assunto, ainda que ela não está muito antenada, mas ela acaba se influenciando e gostando, né? E a música eu quero recapitular aqui que a música é uma arte que todo mundo deveria incentivar, porque é uma arte que não machuca pessoas, né? É uma arte que machuca sim, se você for uma pessoa que usar a música com uma ferramenta ruim, né? Que nem existe muita gente que faz música ruim, mensagens ruins, mas você pode ser um propagador da luz, né? Levando mensagens boas para as pessoas através da música. Como você faz isso? Você faz uma música boa, uma mensagem boa, e você ajuda o mundo a ficar melhor, né? Começando por você mesmo, lógico. No 251, então, no maior, nós temos o 251 primário, por exemplo. Né? Tem o sub 5 também que você pode fazer. O 251 primário, ele vai cair na cabeça, que é o tom. Só que no campo harmônico, nós temos várias cabeças de tom, de graus, né? Tem o primeiro grau, que é o dó. O segundo grau, que é o ré. O terceiro grau, que é o mi. Vamos lá para o segundo grau. Vamos supor que eu quero fazer um 251 para cair no ré menor, que é o segundo grau de dó. Então já eu uso outro tipo de 251. Eu uso o 251 maior. Aliás, menor. O 251 menor, ele vai trabalhar com o segundo grau meio diminuto, menor 7, quinta bemol. O quinto grau pode ser um acorde 7 ou o alt, né? E o primeiro grau é o menor. Então o 251 para ré menor 7 seria mi meio diminuto, menor com sétima quinta bemol, lá alt e ré menor. Fica assim. Opa. Né? Opa. Assim vai aqui, gente. Então, nesse peso 251, você vai ter o 251 secundário chamado. Quando você resolve no segundo grau do campo harmônico, que é o dó é o primeiro, o ré é o segundo, a partir do momento que você não resolve na tônica ou no grau principal, no primeiro grau do campo harmônico, então é dominante 251 secundário. Então, se eu resolver no segundo grau de dó, é o 251 de ré menor secundário. Depois eu tenho 251 de mi menor 7. Aí seria o 251 menor também, secundário. O terceiro grau, de mi menor 7. Vamos lá então, continuando. 10 pessoas reagiram ao vídeo. Legal. Esse barulhinho aqui é porque aqui é uma luthieria, né? Então conserta instrumento. Se você precisar de consertar seu instrumento, né? Aí o Gabriel está trabalhando agora fazendo um conserto do instrumento. E aqui você pode arrumar o seu instrumento, tá bom? É só vocês ligarem no telefone. Não, pode ficar à vontade, Gabriel. Fica à vontade, tá? É bom que o pessoal fica sabendo que arruma o instrumento. Então aqui o Gabriel, ele é muito carinhoso mesmo com as coisas que ele faz bem feito, né? Então se você tiver vontade de trabalhar e melhorar o seu instrumento, é de confiança, você pode vir aqui, tá bom? Então o 251 do terceiro seria do mi menor 7, seria o fá sustenido meio diminuto. O si dominante pode ser alterado. E aí depois para o fá 7+, que é o quarto grau do campo harmônico de dó, o dominante secundário 251 vai ser sol menor 7, dó
Dó 7 e o Fá 7+. O legal do 251 é que ele prepara, a Eliane também está assistindo, o Rodrigues. O legal do 251, um abraço para vocês todos que estão assistindo. O legal do 251 é que ele prepara a harmonia para a harmonia não ir com tudo. Ela chega com mais gostosa na hora da preparação, né? Em vez de ir direto, né? Sem contar que tem os substitutos, né? Que nem Dó 7. Você pode fazer o Sol bemol com sétima e quinta bemol. Que é o substituto dele. Que aí o baixo fica cromático, né? Faz assim. Aí depois tem o dominante do dominante, que é secundário também, do Sol 7. No Sol 7, você vai ter o 251 do Sol 7, que vai ser Lá menor 7, o Ré 7 e o Sol 7. Então, dominante do dominante, secundário. Então, 251 de Sol 7, que é o quinto grau do campo harmônico de Dó. Opa, não, aqui. Depois nós temos o 251 também do Lá menor 7. O Lá menor 7 também é o 251 menor, né? Vai ser o acorde meio diminuto. Para menor, 251 menor é meio diminuto segundo grau. O quinto grau é dominante mesmo com sétima. O primeiro é o acorde alvo, né? No caso aqui é o sexto grau menor, que seria o 251 do Lá menor 7, que é o sexto grau do campo harmônico de Dó. Então fica assim. Ou diminuto, né? Meio diminuto. Aí vai. Opa. Criando as frases aqui no 251 menor. Aí, para Si meio diminuto, também você pode fazer. Porém, o Si meio diminuto ele não tem um acorde que resolve, né? Por quê? Assim como o Sol com sétima, mas o Sol com sétima é muito usado no blues, então você pode usar. Mas o Si meio diminuto, menor 7, mas você pode quebrar a regra, você não precisa ficar preso à regra, né? Ele é um acorde que ele não pede estabilidade para ficar nele. Ele sempre pede para cair em algum lugar. Então, mas também você pode fazer o 251. Seria, né? Dó sustenido meio diminuto, Fá sustenido alterado, só que fica estranho. Mas assim, tem louco pra tudo, né? Tem gente que faz música com tudo. Acho que o importante é a criatividade e a sonoridade. Não importa se você está fazendo uma música que as pessoas falam que não é certo. Não importa se você está indo pela regra do povo. O que importa é você quebrar a regra mesmo e fazer música boa, entendeu? Então, desde que você saiba pintar, então você pinte. É como um quadro em branco, você vai colorir aquele quadro. Então, o importante é você fazer isso soar bonito, né? O Matheus Andrade, não lembro, Matheus Andrade está assistindo. Matheus Andrade, tem que fazer um som aí nós, né? Logo, é nóis. A Eliane Rodrigues está assistindo. A Cá Domingos da Silva, minha amiga também está assistindo. A Cá, ela tem um irmão, já falei numa live aí, estou falando de novo, que é o Thiago, né? Grande guitarrista, um músico fora de sério, né? De série, né? Fora de sério. É uma música excepcional, né? Música que vale a pena. Então, gente, como eu estava falando, 251 é o 2, o 5 e o 1 de uma tonalidade. Existe o 251 maior e o 251 menor.
Então eu estou com um método aqui que tem os dois tipos, né? 251 menor e 251 maior. Eu vou tentar achar alguma parte aqui para mostrar mais claro para vocês. A intenção dessa aula aqui é que você estude, né, e aplique. E quem não estuda, pelo menos fica conhecendo. Quem sabe desperta o interesse. Assim como algumas pessoas já falou que vai começar a estudar depois que começaram a assistir as lives, né, e começaram a se interessar pela música. Isso é interessante. É bom saber que você está fazendo alguma coisa, que as pessoas estão se agradando disso, né? Muito bom. Se eu não falar o nome de todo mundo, gente, é porque às vezes não aparece para mim o nome aqui. Então tem hora que aparece o nome, tem hora que não aparece. Se eu não aparecer o nome, geralmente que nem teve uma live aqui, eu até dar um abraço pro Mozart Siqueira. Mozart Siqueira de São Paulo é um amigo meu, que foi um dos primeiros professores meu, amigo do Bruce Faro também. Suzano, eu sou de Campinas, aqui Sumaré, eu estou em Campinas agora, na Riso Uteria. O Mozart apareceu na minha live passada e eu acabei não falando, então eu quero mandar um abraço grande para o Mozart Siqueira, músico de Suzano. Façam aula com ele, um grande músico. Bruce Faro também aí está em Mogi, né, das Cruzes, eu acho. Também façam aula, não sei se ele está dando aula ainda, com a agenda, mas procure esses caras para fazer aula, porque são músicos excelentes. Você pode aprender muito com eles. E aqui em Campinas, me procurem. Sumaré, Hortolândia, Campinas, região americana, Barão Geraldo. Tem muito músico bom, professor bom por aqui também. Mas eu te aconselho a me procurar, porque eu estou vendendo o meu jabá agora, né? Mas tem muito músico bom por aqui. Tem muito músico excelente. Deixa eu ver se eu acho uma grade aqui. Vou escrever aqui no papel, só para vocês. Então, resumindo, né? A live. Opa. Vou dar uma resumidinha aqui. 251 maior. Maior. E o menor. 251 menor. 251 menor. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona na escrita aqui o 251 maior e o menor. Então, o 251 maior é o 2 menor 7, o 5 com sétima, o maior, né, o acorde dominante, e o 1, 7 mais. Isso é quando é dominante primário, 251 primário. Quando for os menores, vai ser... Apesar que o 7 mais aqui pode também ser sétima, né, quando é o dominante, né, o sol com sétima também. E aqui os menores é isso aqui. O menor é 2 meio diminuto, que é essa bolinha cortada aí, meio diminuto, ou menor com sétima e quinta bemol. O 5, 7, é o dominante alterado, e o primeiro menor 7, né? Então esses 251, eu aconselho vocês a ouvir bastante Charlie Parker. Charlie Parker, que é um grande saxofonista do jazz, ele trabalhava bastante essas ideias. Tem outro que é o John Coltrane também, que trabalhava com harmonia sobre outra harmonia, fazia umas coisas muito loucas, né? Então ouça esses caras aí. Agora estou também entrando aí, eu vi uma curtida, parece que do Wes Barbosa. É nóis, Wes. Obrigado mesmo por participar, né? Com a sua participação, pergunta. Se vocês tiverem alguma pergunta nesse assunto, gente, digitem aí. Eu não estou vendo agora, não está aparecendo para mim. Não sei se vocês estão falando e eu não estou vendo. Deixa eu ver. Então, se tiver alguma pergunta, aproveitem, tá bom? Que daqui a pouco eu estou fechando a live. E aí
eu espero responder antes de fechar para vocês. Então existe o 251 primário, que cai no tom, né? Resumindo, né? Cai no tom do campo harmônico. O segundo grau do campo harmônico, 251 secundário, seria um 251 menor, porque o segundo grau de Dó maior é Ré menor. Então é 251 secundário, porque ele cai no segundo grau, ele não cai no primeiro. Primário é quando cai no primeiro. Ok? Tem alguma dúvida sobre esse assunto? Se tiverem, só perguntar. E depois tem o 251 no menor, terceiro grau. Olha, temos aí um amigo falando bem, que é o Flávio. Ele é o Flávio Dial, grande saxofonista, né? Flávio Dial está falando comigo no bate-papo aqui, né? Então o Flávio Dial é um grande músico, né? Falar para ele entrar aqui na live. E o Flávio Dial, ele é um grande saxofonista. Já que eu falei de Charlie Park, ele seria um cara ideal para falar também sobre esse assunto aí nos comentários. Deixa eu falar com ele aqui. Eita, peraí. Flávio Dial. É isso aí, Flávio Dial. Parou minha live para falar com você aqui, ó. Faz um comentário na live aí, para me saber que você está aqui. Ok? Faz um comentário aí para me saber que você está aí, Fábio Dial. Ricardo Souza Carvalho é um grande músico mesmo, e até é uma honra ele me chamar de mestre, porque ele, na verdade, é um grande mestre. Né, Ricardo? Você é um grande mestre. E obrigado mesmo por você participar. Eu fico muito feliz de ver seus vídeos, a sonoridade que você tira do instrumento, é fora de sério, né? Eu vejo que você ama muito o que faz, porque você sempre está gravando e curte mesmo tocar, né? Eu sou meio enrolão, eu falo mais e toco menos, porque... mas eu devia tocar mais. Pra falar a verdade, eu devia tocar mais, né? Mas é um prazer ter você, Ricardo Souza Carvalho, que hoje só fera aqui na live, né? Hoje o Bruce Faro entrou também, que é um grande guitarrista. Quem não conhece, o Bruce Faro é de São Paulo, é o guitarrista do programa do João Kleber agora, acho que é Record, né? Não sei. E não lembro direito, porque eu não assisto TV, né? Então eu fico bem por fora. Mas é uma honra ter vocês aqui na live. Então, gente, como eu estava falando, o 251, existe o menor e 251 maior. 251 secundário, 251 primário. Secundário é quando você resolve no primeiro grau. Secundário é quando você resolve em qualquer grau que não seja o primeiro. No segundo grau, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, ou até no sétimo, muitas vezes, quando é menor, né? E menor natural, por exemplo, ou quando é maior, só que não é muito aconselhável. Porém, quebrem as regras, não fique preso à regra, porque as regras são feitas para estudar, para analisar, mas não é a regra que vai fazer você se tornar um bom músico. É você usar a sua criatividade, também conhecer as regras. Muita gente fala assim, mas como eu vou quebrar a regra? Primeiro você tem que conhecer a regra, não adianta querer quebrar sem conhecer. Primeiro você deve estudar teoria, deve estudar prática, deve estudar tudo que for necessário para você conhecer. Quando você conhecer, você quebra. Tem gente que fala que quer quebrar uma regra, mas ela não conhece. Então como é que você vai quebrar uma coisa que você nunca viu? Você não pode nem tocar. Se você não pode pegar. Então uma regra, para ser quebrada, ela precisa ser conhecida. Primeiro conheça todos os macetes, todas as teorias necessárias para se tornar um bom músico. Ok? Eu fiz até uma aula, uma matéria, o que é necessário, né? Qual a bagagem para você conhecer todas as ferramentas de música, sobre música, estudando música, né? Então, se você estudar, você vai perceber. A dona Natália também está falando comigo no bate-papo, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa live, né? Quem não pegou desde o começo, eu vou concluir ela e vou publicar para que você possa assistir inteira. O Flávio Dial já está aí agora. Então, Flávio,
eu falei, citei eu citei Charlie Park. O que você fala do Charlie Park para estudar? Inclusive o próprio Ricardo Souza Carvalho. Ô Ricardo, se você puder marcar o link aí, se você puder marcar o link daquele vídeo seu que você está tocando Dona Lee, coloca aí pra galera, porque ficou muito bom mesmo a sua interpretação e é muito legal. E aí, Fábio, eu gostaria que você falasse sobre Charlie Park. Coloca aí no comentário, o pessoal está participando, né? É bem participativa a aula. Bastante gente já entrou aqui hoje, participou. E o assunto nós estamos falando 251 do saxofone. O saxofone é um instrumento muito expressivo e muito bacana, né? Então vale a pena vocês trabalhar, né, sobre isso. E espero que vocês ouçam música boa, participem, curtam música boa. Será uma honra para mim, né, ter músicos melhores no mundo, para todos nós, né, nosso ouvido sempre é uma honra, né. Eu também sou seu fã, Ricardo, sou seu fã mesmo. É nóis, estamos juntos. Uma hora você vai vir em Campinas ainda e a gente vai fazer um som junto, vamos gravar uma live junto ainda, respondendo a questões da galera. Vai ser um prazer, quando você vir para cá, você me avisa, não esquece. Já chegamos até a fletar sobre isso, né? Mas ainda não deu certo. Mas quando você vir, você tem um amigo aqui, uma casa, né, para ficar, se quiser. Tá bom? Tamo junto. Passar um fim de semana aqui. Tamo junto. Então, gente, agradeço a vocês pela live. Vou fechar então, que daqui a pouco eu vou dar uma aula, né? Então daqui a pouco eu estou fechando já essa live. E para mim é uma honra mesmo ter ministrado para vocês aí esse assunto 251. Foi muito bom, foi um prazer, viu? Falar com vocês aqui. Oh, vem sim, Ricardo. O Flávio Dial, ele é um instrumento fascinante, isso mesmo, verdade. Bom, o saxofone é um instrumento fascinante, um dos que mais me aproximam mais se aproximam da voz. São técnicas semelhantes, muito boa iniciativa. É verdade, realmente o saxofone é um instrumento que praticamente faz parte de quem toca, né? Acaba se tornando uma parte de quem toca, tanto pela respiração, pela forma da impostação vocal, né? Oi, tudo bom? Tudo bem. Aqui logo a gente vai ter uma aluna nova para começar a live. É você que é a futura aluna de viola? Violão? Ah, achei que era viola. Eu tirei até cópia de uma apostila de violão. Mas não era ela que era viola, não? Era ela que tinha falado viola? Era viola, ela tocou violão. Ah, bom. Entendi. Não, mas eu deixo a folha pra você. Eu tirei, na verdade não tirei a apostila, eu tirei só umas cópias da folha só. Mas a apostila de violão eu trago na próxima, então. Então, gente, aqui vai começar uma aluna hoje de viola. Como é seu nome? Pode falar seu nome aqui? Pode citar seu nome na live? Pode. Vai começar uma aluna chamada Bruna daqui a pouco. Ela vai fazer violão, né? Estudar violão. Então, gente, obrigado mesmo por participar dessa live. Foi um prazer estar com vocês aqui. Espero a gente estar sempre conversando, falando, né, sobre esses assuntos importantes, né? Obrigado mesmo. Vou fechando aqui. Um abraço para todos vocês, ok?